Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Está entrando no ar, está chegando o novo Comunidade em Rede. Para as rádios e também para as nossas mídias sociais. Rede Diocesana de Comunicação. A Diocese de Guaxupé, chegando mais longe, chegando no seu coração. E é com alegria que nós estamos aqui para louvar e bendizer a Deus, juntamente com Dom José Lanza Neto, nosso bispo diocesano. Seja bem-vindo ao nosso Comunidade em Rede. Olá, Padre Sandro, Henrique, que beleza, que alegria mais uma vez estarmos aqui no nosso programa Comunidade em Rede e queremos mais uma vez contar com os nossos ouvintes que caminham conosco, entrem em sintonia sempre conosco também. Nós temos boas notícias para trazer para você. E olha, quero dizer que estamos iniciando um novo tempo na comunicação aqui na Diocese de Guaxupé. Mas também queremos mandar o nosso abraço, nosso carinho para as emissoras de rádio que já formavam conosco uma rede de comunicação através do rádio e que agora é somado com o nosso YouTube, também com o nosso Facebook, Instagram, para que assim muitos diocesanos e diocesanas acompanhem o nosso trabalho. Então um grande abraço para a Rádio da Família, geradora deste programa, juntamente com a Rede Diocesana de Comunicação, a difusora em Carmo do Rio Claro, difusora Live em Machado, Onda Minas em Nova Resende, Boa Nova em Itaú de Minas, Nossa Missão FM em Passos, Montana FM em Monte Belo, Rádio Difusora em Fortaleza de Minas, Rádio Web Catedral em Guaxupé, Web Rádio Mariana Resgate, Rádio Progresso em Monte Santo de Minas. E é com essa alegria no coração que nós iniciamos este primeiro programa de um novo tempo. Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Dom José Lanza Neto, desde que o senhor assumiu a nossa diocese, o senhor sempre manifestava o sonho de uma comunicação que chegasse a mais pessoas. A luta foi grande, o tempo foi o tempo certo. Eu acredito que Deus nos mostrou que era para ser agora. Hoje nós estamos iniciando um novo tempo. Nós já tivemos o jornal da Diocese, que o diácono Luiz Fernando apresentou a primeira edição com muita propriedade, com muito carinho, com muita vibração. E agora nós temos o Comunidade em Rede em 2 edições mensais. É algo a mais para a nossa evangelização. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho, deste sentimento de nós estarmos realmente fortalecendo a comunicação na Diocese. Padre Sandro, eu sempre procurei levar em conta a orientação da igreja. E a orientação é sempre essa, que o rádio, a televisão, hoje as redes sociais, são grandes meios, instrumentos para a evangelização. E especialmente esse momento que nós estamos vivendo. E então eu sempre acreditei nisso e acredito que o Evangelho, o anúncio do reino passa pelo rádio, passa pela televisão. Isso é antigo. Eu me lembro ainda quando criança, quando se sintonizava, por exemplo, a rádio que vinha lá da Aparecida e tinha a bênção do Padre Donizete e outras emissoras também fazendo isso. Então isso faz parte da nossa vida, faz parte da vida das pessoas. E nós vamos levar então muito em conta essa questão. Por isso que sempre trabalhei, sempre procurei incentivar, sempre procurei estar junto, para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Uma luta, um trabalho muito grande, muito intenso, sempre acreditando nas pessoas, investindo nas pessoas. E hoje nós temos essa graça, vamos dizer assim, de podermos estar um pouco presente no rádio, na TV. E não se fala das redes sociais de primeiro, E hoje nós estamos nas redes sociais, e você que está muito enfronhado nas redes sociais, que está presente nas redes sociais, então nós estamos tendo a oportunidade também de fazer chegar até você as nossas informações, as boas notícias, os acontecimentos da nossa igreja diocesana. E eu fico feliz porque há algum tempo nós estamos caminhando juntos também. Eu não saberia dizer agora quanto tempo nós estamos juntos. Você, Padre Sandro, o Alessandro e aquelas pessoas que acreditaram, que caminharam conosco, e outras pessoas foram se achegando também. E hoje nós temos graças a Deus, vamos dizer assim, uma central de comunicação. Então acredito que é bênção, é graça, é esforço, é alegria de podermos fazer com que
a nossa diocese, de certa forma, também fique mais presente no cenário, eu até diria de maneira ousada, no cenário nacional, regional, e a nossa região toda aqui, a nossa província eclesiástica de Pouso Alegre. Então, com certeza, de alguma forma, a gente não pede licença, mas a gente entra, né? Nós vamos chegando até essas pessoas e acredito, então, que precisamos, de fato, avançar, precisamos trabalhar, precisamos investir, acima de tudo, né? Na televisão, no rádio, quantos instrumentos que nós precisamos? Uma boa imagem, um bom som. Nós não sabemos se nós somos tão bons assim, né, Padre Sandro, mas o importante é que nós estamos aqui. É isso. E quando, Dom Lanza, o senhor fala, né, desse processo, deste tempo, eu fiquei pensando quando o senhor assumiu a nossa diocese. Nós tínhamos apenas o Comunhão, que antigamente era um boletim. Depois ele foi transformado num jornal. Hoje está apenas digital, como muitos jornais de grande dimensão, eles também são digitais. E eu queria lembrar nesse período, né, que nós vamos, às vezes pensa assim, nossa, mas demorou tanto? Não, foi crescendo. Voz do Pastor, o senhor lembra? Era só na Rádio da Família. Quando veio o Padre Gladstone, começou a entrar em contato com outras emissoras. Quando veio, em muitas emissoras de rádio, transmissões da missa, Quinta-feira Santa. E hoje nós temos, sim, uma central de comunicação. Olha esse estúdio que nós estamos aqui agora. Então, se nós fizermos uma memória, 7 anos de comunidade em rede, gravando, às vezes, numa salinha com toda dificuldade, e hoje está aqui para levar para você, pelas emissoras de rádio, e também para as redes sociais. E tenho certeza, Dom Lanza, que um dia nós vamos ter a TV diocesana, uma web TV. É sonho, quem não sonha não faz. Então, assim, se a gente pudesse olhar, né, quanta coisa que foi sendo construída por muitas mãos, quantos padres, diáconos passaram pela comunicação na diocese. Hoje nós temos o diácono Luiz Fernando, o seminarista Richard, e que vai dando um novo impulsionamento para que a gente chegue a tantos corações. É um grande sonho também, Padre Sandro, de criarmos até alguns programas explicativos, vamos dizer assim, traduzindo de forma popular alguns documentos do Regional Leste 2, alguns documentos da CNBB, para que as pessoas possam também entender o que a igreja está propondo neste momento, como a campanha da fraternidade, porque às vezes a gente escuta falar muito da campanha da fraternidade, mas a gente nem sabe o que está se tratando da campanha da fraternidade, porque de certa forma nas nossas celebrações nós falamos pouco sobre a campanha da fraternidade, porque nós já temos aquele compromisso de trazer uma mensagem boa, uma mensagem positiva, e se a gente ficar falando de muitos assuntos dentro da reflexão, a gente acaba perdendo o foco, aquele objetivo, aquela mensagem mais aproximada, vamos dizer assim, do Evangelho do dia. Então a minha preocupação agora também, já vou avançando nesse sentido, eu já conversei também com o diácono, com os seminaristas, e nós fazemos alguns programas explicativos, curtos também, objetivos, para que as pessoas possam entender e caminhar conosco. Por exemplo, quando a gente faz a palestra para o ECC, na terceira etapa do ECC, então o bispo, o padre, é chamado a falar sobre o plano pastoral paroquial, o plano pastoral diocesano, o plano pastoral do Regional Leste 2, o plano nacional de evangelização. Aí as pessoas falam, não, nunca vi isso, não sei, o padre nunca falou, nós nunca discutimos, nunca conversamos. A gente escuta às vezes falar, que nem avião jato, né? A gente escuta o barulho, mas a gente nunca viu. Então está muito longe, então é alguma coisa que precisa chegar, as pessoas precisam entender o que a igreja está falando, o que nós queremos falar com você. Isso é muito importante, e a gente sabe que você tem sede de saber as coisas da igreja, os documentos da igreja, o que se passa no interior da igreja, e a comunicação tem essa grande força de fazer isso, né? Através então das redes sociais. De repente você está no seu carro, está no seu quarto, qualquer ambiente que você está, você tem condições de poder ouvir a qualquer momento, a qualquer tempo, essa notícia que de repente é tão importante para você. É isso, não é? Sim, e olha, e nós podemos dizer mais, Dom Lanza,
Porque hoje, nessa vida corrida, esses que nós chamamos no rádio de programetes. Você tem um programa, às vezes de 1 hora, 2 horas, mas às vezes você tem lá uma pílula, que também é chamado isso nas redes sociais, pequenos vídeos. E nós estamos atrasados, porque nós vemos isso. Não é comparação, quem faz melhor, quem faz pior, mas nós sabemos que outros comunicadores ligados à religião já estão fazendo isso e com muita propriedade. Nós sabemos isso, mas não quer dizer que nós não vamos. Estamos indo, estamos chegando. Só dar um exemplo. Dia 8, próximo passado, Dia Internacional da Mulher, a rede Senhor Bom Jesus, a rede Bom Jesus dos Passos, nós promovemos um vídeo de 1 minuto. E assim, de maneira muito tranquila, sem pretensão nenhuma, a nossa assessora disponibilizou no Facebook. Em menos de uma semana, já atingiu 24 mil visualizações, curtidas. Então não foi somente pessoas que chegou para elas, porque se nós olharmos, foram mais de 100 mil pessoas alcançadas. Isso é muita coisa. Então, é importante, porque às vezes a gente fala assim, eu já contei essa história aqui, de um funcionário da Rádio da Família, que quando a gente transmitia a missa da paróquia Santa Rita de Cássia, à noite, e o funcionário tinha que ir na rádio, domingo à noite, o senhor imagina, e ele me pergunta assim, mas Padre Sandro, será que tem alguém ouvindo a missa, rádio AM, domingo à noite? Eu falei, olha, vamos lembrar daquela fala de Abraão com Deus? Se tivesse 50 justos, se Deus iria destruir Sodoma? E assim, Abraão, então se tiver alguém, se tiver alguém, e não é que dias depois, no primeiro retiro das Santas Missões Populares, o senhor já tinha me colocado como diretor da rádio, nós trouxemos um equipamento para transmitir pela rádio o retiro. Veio uma moça, o senhor é o Padre Sandro Henrique? Eu falei, sim, Padre Sandro Henrique, eu sou de São Sebastião do Paraíso. E o funcionário estava do meu lado. E aí ela disse assim, eu vou à missa na paróquia São José, todo domingo de manhã. Posso fazer o que for à tarde, mas à noite eu tenho que voltar para casa para ouvi-lo na Rádio da Família. Ela saiu, eu olhei pro funcionário e disse, está vendo? Já basta, já dá fundamento para a gente continuar transmitindo. Então é isso que nós estamos fazendo. E hoje nós temos essa grande questão, que de repente as pessoas não estão tão sintonizadas com a televisão, com o rádio, mas a gente não consegue nem comer mais também, você está sabendo, né? Com faca e garfo agora, porque uma mão segura o celular, então você pega o garfo e a faca fica para lá, porque até comendo, se alimentando, e não pode falar isso, né? Até dirigindo, que é proibido fazer isso, as pessoas estão com esse bendito celular na mão. E as notícias passam por aí, chegam por aí. Então nós queremos fazer com que essas boas notícias cheguem para você, mas de maneira diferente também, né, Padre Sandro? Sim, com conteúdo. Não, com conteúdo, mas também respeitando as leis. Também no momento da alimentação, deixa lá um pouco o celular para lá. E até para dormir também, né? Dizem que não é bom. Faça como uma família em Passos, que dia de domingo eles reúnem para almoçar. E aí tem um cestinho, um cestinho de taquara. Não é lixo não, né? Não, é um cestinho. Não, é taquara que se fala. Pode ser. Um cestinho de taquara. Cada filho e neto chega e já vai colocando o celular lá. Exatamente. E se porventura alguém senta e o pai, que é o senhor da casa, ele chama Rafael, inclusive o cunhado do Padre Luiz Lemos, ele vai lá, por favor. Sim. Ele pega o celular da mão da pessoa e coloca lá nesse cestinho, né? E aí só depois, quando todo mundo já almoçou, já deliciou lá com a sobremesa, estão indo embora, e cada um vai, pega o seu celular e vai embora. Mas, Padre Sandro, nós estamos felizes então com a nossa central de comunicação. E a gente percebeu que nós avançamos muito. Então nós estamos presentes na televisão, levando o Evangelho do domingo. Nós precisamos avançar mais ainda, porque nós precisamos visitar algumas TVs,
algumas já se ofereceram, outras nós já fomos ao encontro. Eu acredito que aqui em Muzambinho também tem a Rádio Rural, que está sendo uma parceira nossa, que está transmitindo a missa lá de Santa Rita no santuário. Então, nós vamos talvez encontro ainda mais dessas emissoras, né, que de certa forma também estão nos ajudando a divulgar o Evangelho. Isso é interessante quando o senhor fala dessas emissoras, porque nós temos emissoras educativas, que são emissoras locais, como aqui tem a TV Sul, é isso? TV Sul. Em São Sebastião do Paraíso tem Sudoeste. a TV Sudoeste. Passos. Em Passos tem a TV Indisol. Mas o que me chama a atenção, no Lanza, são as web TVs. E vou dar um exemplo da TV Passos, que em 5 anos ela teve um crescimento exponencial. Mas o que aconteceu? E talvez aí o diácono Luiz Fernando, o seminarista Richard, também possa fazer esse canal de comunicação. O que é? A maioria dos provedores de internet hoje não só disponibilizam internet, eles disponibilizam também TV por assinatura. Vou dar um exemplo da TV Passos. A TV Passos, que são nossos parceiros, Zé Carlos Calas, Vitor Hugo, o Otávio, eles têm uma parceria com esses provedores de internet. E aí, como eles disponibilizam para as famílias TV por assinatura, eles disponibilizam um canal. Então, quem tem TV por assinatura local, e lá são muitos, por exemplo, a TV Passos. Não, Padre Sandro, na verdade você está lendo a receita, né? E a bula. E a bula é meio complicada, né? Então você falando canal pago, que mais ali, CD, não sei mal, eu acho que é difícil um pouco para quem está mais ligado ao rádio, por exemplo, né? Mas por isso que eu estou dizendo. Sim, é ligado ao rádio. Vários tentáculos. Isso, eu acho que nós temos que de fato ir ao encontro dos meios de comunicação para fazer com que você entre nessas notícias que nós estamos trazendo para você, que são muito importantes. E eu acredito que esse deve ser o nosso compromisso, na verdade, né, pastor? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós nos comprometemos. E olha que é uma equipe grande, né? Que para estarmos aqui agora, nós temos o suporte, que são as pessoas que estão nas técnicas, seja do áudio, do vídeo, para que nós cheguemos com qualidade, para que nós cheguemos no coração das pessoas, não só, como o senhor disse, não só com conteúdo, mas seguindo aquilo que as normas nos oferecem, né, para que nós realmente façamos o melhor. E nós temos aqui uma informação. Recentemente nós tivemos o retiro do clero. Eu não pude estar no retiro porque eu estava num evento em busca da radiodifusora em São Sebastião do Paraíso, né? Mas o senhor esteve, a notícia, eu queria que o senhor passasse também para os nossos diocesanos, como é que foi o retiro do clero deste ano? Nós fizemos retiro dentro da quaresma, exatamente para vivenciar o espírito da quaresma, nessa preparação para a festa da Páscoa. E estivemos lá no estado de São Paulo, chama São Pedro, lugar, pertinho das águas de São Pedro, bem no alto da montanha. Nós tivemos a feliz presença de Dom Luiz Henrique, que é bispo hoje em Volta Redonda, no Barra do Piraí. Isso, ele foi no Rio de Janeiro, estado do Rio. Foi muito feliz nas colocações. Eu diria que foi para nós assim um retiro diferenciado, porque ele falando dos personagens bíblicos de Abraão, Moisés, Pedro, Paulo, algum outro profeta, Elias, Jeremias, mas a abordagem dele foi uma abordagem totalmente diferente. E ele nos colocou, ele apontava o cenário, vamos dizer assim, né, da história daquele personagem, e depois parece que ele nos transportava para dentro daquele cenário. E como que nós iríamos responder a exemplo de Elias ou de Jeremias? Qual seria a nossa reação? Quais seriam as nossas angústias? Quais seriam os nossos medos? O que nós iríamos dizer para Deus? Então ele, de fato, ele prendeu muita atenção. Então, foi um tempo meditativo, reflexivo, de muitas orações.
as celebrações, os momentos da liturgia das horas. Então foram 2 dias e meio, na verdade, né? Muito fortes para nós, e sempre aquilo, né? O retiro, na verdade, o pregador pode ser bom, pode ser ruim, mas depende grandemente de cada um, daquela pessoa que se dispõe a realmente fazer o retiro. Momento de silêncio. Então foi muito importante, e com certeza rezamos pela nossa diocese, rezamos pelos nossos padres, aqueles que não puderam estar conosco. E eu percebi assim que o Dom Luiz Henrique, ele ficou um pouco impressionado, né, com o clero. Ele falou que foi o maior dos retiros que ele fez, foi o retiro de maior número de padres. Olha que bênção. E ele ficou assim bastante impressionado, né, de ver os padres novos. Ele também fez essa observação. Então é uma alegria, porque também com certeza ele vai passar para os outros bispos, né, para as comunidades lá na Barra do Piraí, né, falando da diocese de Guaxupé. E ele disse que é a primeira diocese mineira que ele esteve presente. Olha, legal. Então acho que assim, foi um retiro muito interessante. O lugar favorece muito. Temos lá uma capela muito bonita. E lá realmente é um lugar espetacular, muito preparado para esse momento de oração. E ele levou um pequeno subsídio também, cada um poderia ali se orientar. Foi muito bom mesmo. E olha, lá também houve um momento que Dom Lanza insistiu com os padres, e no programa anterior o senhor também dizia de sermos acolhedores nesse período da Quaresma, quando o senhor falava das confissões. E nós estamos vendo, né? Por exemplo, lá em Passos começamos já na semana do dia 15 os mutirões, e acredito que em outros setores também, e que é importante porque não temos mais a confissão comunitária, e acredito que isso seja muito importante o senhor dizer para nós. Eu precisei fazer uma chamada junto dos padres, porque um ou outro ainda setor está um tanto fragilizado. Então eu orientei que eles pudessem lá no retiro mesmo se organizar, para que eles pudessem fazer os mutirões, porque a confissão, o sacramento da penitência ou reconciliação é como que o coroamento do caminho quaresmal, porque o caminho quaresmal é um caminho penitencial. Eu posso me arrepender, eu posso mudar de vida e tudo, mas tem que ter o coroamento. O coroamento é a confissão, quer dizer, é aquele momento que você entende da misericórdia de Deus, que Deus é todo o perdão, mas tem que ter esse sinal. Então a confissão é o sinal, vamos dizer assim, é como chegar diante do sinal, do semáforo, e você perceber que o sinal está verde para você poder continuar o seu caminho. Então a confissão, na verdade, é isso, é você se arrepender, você entrar, né, em si mesmo, se humilhar também. A liturgia de ontem falava isso muito também, me parece que era ou o prefácio ou a oração primeira, da oração da coleta, para a gente se humilhar, né, para pedirmos perdão de nossos pecados. E a confissão é o gesto mais bonito, mais forte, concreto de você se preparar e celebrar bem a Páscoa da ressurreição. Então procure a sua comunidade, tome conhecimento, né, do mutirão, os horários, para que você participe. E essa fala de Dom Lanza é importante, né? É o coroamento, porque senão a pessoa faz lá um sacrifício, se arrependeu, mas não recebeu a graça santificante. Vai namorar, mas não vai casar. Então procura para que você possa fazer o seu momento de reencontro com o Senhor. Está chegando ao final, alegria de poder falar com você nesse novo formato, nesse novo momento. 2 vezes por mês nós estaremos com você aqui a partir da Central Diocesana de Comunicação, com as nossas emissoras, Rádio da Família, difusora em Carmo do Rio Claro, difusora em Machado, Onda Minas, Boa Nova, Nossa Missão, Montana, difusora em Fortaleza de Minas, a Web Rádio Catedral, Web Rádio Mariana Resgate, Rádio Progresso. Daqui a pouquinho também não será mais Rádio da Família, será Rádio Difusora Paraizense, mas isso nós vamos trazer num próximo programa, para que você saiba de toda a caminhada que nós estamos fazendo para que passemos definitivamente do AM
para o FM. Sandro, ainda seria bom, já que nós estamos falando da comunicação, fizemos um certo resgate, né, do nosso caminho, um programa que surgiu, né, que foi um sonho também, a Central de Comunicação, que bolou um primeiro jornal, uma notícia edição, que já foi ao ar, vamos dizer assim, já está nas redes sociais, que é uma conquista. Eu queria colocar isso em destaque. E nós vamos conversar com o Diácono Luiz mas Fernando depois sobre você vai poder falar com ele, ele vai poder dar os detalhes, né, a emoção, né, de estar falando, de fazer esse programa também. Ele falou com toda a propriedade. Muito. Muita nós estamos pagando bem também, né? Não, claro. O trabalhador tem o direito a seu salário, não foi isso que Paulo disse? Mas eu queria falar que essa é uma conquista. Eu sei que lá em Juiz de Fora existe já uma televisão, e eles fazem isso, um programa de comunicação. Nós vamos fazer também, acho que 2 a cada 15 dias, né, esse jornal da diocese. Mas eu conversei um dia com o bispo, ele disse assim: Dom Lanza, eu fiz tudo, está tudo pronto lá, mas não funciona. Porque precisa de uma pecinha que fica do lado de fora, precisa de gente. Precisa de gente que goste. Exatamente. Porque às vezes... E aqui então eu já queria agradecer vocês, então, eu queria dizer assim da importância, porque nós somos teimosos, mas esses dois que estão chegando especialmente também, né, que estão nos ajudando, nos auxiliando. Deu um novo, como diz numa linguagem, deu um novo up, né? Um novo vigor. Ainda bem que você traduziu, porque eu já pensei que era remédio, eu ia tomar depois terminando o programa. Tá. Então, mas para falar para pedir a Deus muita força também, né? Muita graça para a gente poder perseverar, porque pode ser um fogo de palha, eu tenho medo disso, né? Mas para que nós perseveremos, que o bispo disse, está tudo preparado, mas não funcionou. Então precisa dos instrumentos, mas precisa de gente, que é o instrumento primeiro. Então, por isso a gente tem que agradecer, e por isso nós temos que investir também, e irmos percebendo quem é que tem esse carisma, esse dom, essa facilidade, como você que tem essa facilidade para comunicação. Então, estamos aí. E é o que nós dizíamos, né? Nos bastidores, antes de nós começarmos o programa, eu dizia, fulano é comunicador. O senhor disse, não, ele não é comunicador. E às vezes nós vemos pessoas atuando nas redes sociais, mas que não comunicam. Não comunica nada, né? Quer dizer, na verdade, ninguém deixa de comunicar alguma coisa. Sim. Mas de repente esse conteúdo, se a gente pode dizer isso, né, é um conteúdo que muitas vezes não tem serventia, né? Precisaria ir para lá do lixo, na verdade. Isso, né? Mas que bom. Obrigado, Dom José Lanza Neto, por mais essa edição. E com essa novidade então, de 15 em 15 dias, 2 sextas-feiras do mês, estaremos com você, pelas nossas emissoras de rádio e também pela Rede Diocesana de Comunicação, aqui diretamente da Central Diocesana de Comunicação. Peço então que o Senhor nos abençoe, encerrando este primeiro programa de um novo tempo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim nós encerramos. Um beijo no seu coração. E neste mês, nesta edição, temos a entrevista que temos a honra de receber aqui, Diácono Luiz Fernando. Que alegria tê-lo, que tem a missão, juntamente com o seminarista Richard, de dar esse novo impulso, esse novo vigor para a comunicação diocesana e agora aqui na nossa Central Diocesana de Comunicação. Seja bem-vindo ao Comunidade em Rede. Muito obrigado, Padre Sandro, muito obrigado a todos que assistem pela receptividade, aos internautas, aos radioouvintes. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre essa Central Diocesana de Comunicação, em parceria com tantos outros projetos que já existem e que tem a intenção justamente de alavancar a comunicação depois do processo da pandemia, que mostrou como a comunicação ela é extremamente importante. Então nós estamos aí correndo para nos atualizar e fazer com que a igreja, a fé chegue até onde as pessoas estão.
Nós sabemos, né, que desde o início do ano, o Senhor, juntamente com o seminarista que está no estágio pastoral, Richard, assumiram essa missão, né? Não só com a central de comunicação, como também a pastoral da comunicação, animando a todos. Mas de maneira muito própria para nós hoje, essa central que era um sonho do nosso bispo, e hoje ela encontrou em vocês duas pessoas realmente dispostas a levar adiante esse projeto. É um projeto audacioso, mas necessário. Sim, foi um projeto grande, tanto é que foi um projeto que demorou para ser levantado a questão da própria construção dos caminhos que iriam seguir, né? E é sempre bom falar que o idealizador de tudo isso, que insistentemente pediu para que tudo isso acontecesse, foi o próprio Dom José Lanza. E ele foi traçando as metas, foi vendo o que serviria, o que não serviria, e a gente quis e está tentando justamente criar essa rede, essa palavra rede, justamente para poder, rede central ao mesmo tempo, né? Para poder fazer com que a comunicação seja orgânica, no sentido de estar sempre unida com as outras pastorais, com os outros movimentos, justamente porque ela é transversal, ela perpassa as paróquias, ela perpassa a diocese, ela perpassa os movimentos, as pastorais, ela perpassa as comunidades. Então, nós estamos aqui na Central Diocesana de Comunicação, fazendo um trabalho mais de direcionamento e organização das coisas e dos produtos que são produzidos pela diocese, mas ao mesmo tempo nós estamos caminhando devagarzinho para ter um contato muito próximo com os pasconeiros, os comunicadores da diocese, porque o que alimenta a Central de Comunicação é justamente a vida das comunidades e das paróquias. Então, estar próximo das PASCONs paroquiais é um objetivo nosso, que vamos fazer devagarzinho, paulatinamente, para que todo mundo esteja unido a tal ponto que todo o nosso conteúdo seja enviado, encaminhado pelos próprios pasconeiros, pelos próprios agentes de pastoral, e que todo o conteúdo que nós precisamos seja naturalmente trazido por essas mesmas pessoas. Então, nós estamos nesse projeto e nesse trabalho, que hoje tem 7 pessoas trabalhando, tem pessoas responsáveis pelo marketing, pessoas responsáveis pela TI, pessoas responsáveis pela produção, seja ela audiovisual ou produção artística, tem pessoas responsáveis pela redação, tem pessoas responsáveis pela formação. Então é um trabalho de muitas mãos e que tem dado certo nesses primeiros meses e que nós sonhamos com muito mais, para alcançar mesmo as pessoas, chegar às casas, chegar às famílias, e que o senhor, com uma experiência de rádio, sabe muito bem como hoje o nosso campo de trabalho é a comunicação. E de fato, e já acreditava nisso, sempre gostei da comunicação, e nós temos aqui algo importante para nós salientarmos. A igreja, ela demorou muito. Sim. Nós vemos aqui, com todo respeito, os nossos irmãos evangélicos, eles estão anos-luz na nossa frente, com qualidade. Você vê a sonorização de uma igreja evangélica é algo de saltar aos olhos. E nós estamos indo porque nós precisamos fazer com excelência. E aí nós estamos vendo agora na diocese, principalmente, como o senhor disse, depois da pandemia, como que a comunicação foi ressaltada. Sim. Porque nós anoitecemos, vou usar uma expressão mineira, nós anoitecemos de um jeito e amanhecemos de outro. Foi, realmente. Nós fomos pegos vamos dizer assim, de calça curta, E aí muitos tiveram que correr para criar um Instagram, para criar alguma coisa para comunicar, porque senão ficaríamos realmente isolados. E muitos que já estavam nesta senda, nesta caminhada, progrediram, e outros, apanhando ou não, adentraram. E ainda há outros
que se fecharam ainda, né? Estão resistentes ainda. Mas é um processo, né, Diácono? É um processo. É importante o senhor falar isso porque as arrecadações das paróquias, né, através dos dizimistas, das coletas, das pessoas fiéis que ajudam, é justamente para ser revertida na evangelização e manutenção das estruturas. E hoje, o investimento indispensável é na comunicação. Desde um som que seja bom e audível dentro da igreja, até mesmo uma câmera que tenha uma boa qualidade, para que um enfermo, para que uma pessoa que mora numa comunidade rural distante, tenha contato com o seu padre, com a sua comunidade. Então, a gente precisa romper, e isso a começar por nós, os clérigos, né? Romper com essa ideia de que comunicação é gasto. Pelo contrário, comunicação é investimento. Nós sabemos, né, que para montar um estúdio é um investimento alto. Uma câmera ela não custa um preço, vamos usar a expressão mineira, não é preço de banana, pelo contrário, é um preço caro, mas que traz para nós, como cristãos que somos e ouvimos aquele apelo de Jesus de anunciar o seu nome, algo maravilhoso que é poder chegar às pessoas. E a gente entra, padre e queridos ouvintes, internautas, em lugares mas tão sagrados que ninguém entra. Vou dar um exemplo simples. Quando eu estou em casa, eu ouço a minha mãe ouvindo algum programa, alguma missa, alguma coisa, deitada na sua cama. Então, a nossa evangelização chega aonde nós não chegaríamos se fizéssemos uma visita pessoal. Chega lá onde a minha mãe está repousando, descansando, e ela consegue ter acesso a uma palavra. Ela consegue ter acesso a um estímulo religioso. A gente vê hoje com o marketing, mas isso é antigo na filosofia. O que não é visto não é percebido. Ser é ser percebido. E hoje mais ainda, com a propaganda, com a nossa presença constante nas redes sociais, com a nossa busca constante de criar conteúdos diferentes, de inovarmos e depois de investirmos mais e mais e mais, nós estamos chegando no coração das pessoas de uma forma assim muito positiva. Estamos mostrando a nossa identidade católica, e essa igreja que o Papa Francisco pede de saída é a igreja que nós estamos levando através da comunicação. Eu até queria citar aqui alguns verbos que o Papa usou nas mensagens ditas aos comunicadores nos últimos anos, dizendo o seguinte: a comunicação é preciso que ela seja uma comunicação que vai, é preciso ir. Também a comunicação ela é preciso ver, ela precisa ver, porque não basta ir se a gente não vê a realidade que a gente está falando. Não adianta falar um linguajar bonito para uma comunidade que é preciso um linguajar pessoal, próprio. É preciso escutar, porque às vezes produzimos conteúdos que a gente acha que está atingindo, mas não está atingindo. Então é preciso escutar a realidade daquela comunidade em específico. E tudo isso para quê? Para gerar um encontro. Não é para gerar um desencontro, mas um encontro real. E esse encontro real, ele gera algo que é importantíssimo no mundo de hoje e que acontece nas mídias sociais, que é o diálogo. A gente acha que não. Mas aqui, assistindo o programa, as pessoas que estão em casa nos ouvindo através do rádio, elas estão dialogando conosco. Muitas abanam a cabeça dizendo é verdade, outras fazem um comentário. Então, essa é a comunicação do mundo de hoje. E olha, o senhor está dizendo isso, eu lembrei de várias pessoas que eu tenho. Está para fazer 7 anos que eu tenho uma pílula, né? O Programete, que é o Comece o Dia Feliz. E eu termino com um jargão que eu uso, né? Um beijo no seu coração. E várias pessoas, ao se encontrar comigo, elas dizem: Padre Sandro Henrique, toda manhã eu te escuto. E a hora que o senhor diz um beijo no seu coração, eu digo para o senhor também. Coisas que nós estamos atentando agora, mas que muitos anos atrás já existiam. Quando meu avô assistia um jornal, por exemplo, quando o jornalista dizia boa noite, meu avô respondia boa noite.
Então há uma interlocução ali, Sim, há um sim. diálogo. E a gente quer fazer isso de uma forma cada vez mais, não diria profissional, mas de cada vez mais inspirada no sentido da evangelização, porque Jesus foi um pioneiro no encontro, no diálogo, na escuta, e fez isso com o coração. E a gente agora pode colocar o profissionalismo nisso, né? Porque a alma de Jesus mostrou a eficiência da comunicação, e agora nós queremos fazer com que isso chegue também. Chegue de forma assim, respeitosa nos lares, batendo as portas, mas também querendo entrar, mostrando que nós estamos presentes, que nós nos preocupamos com a evangelização, que ela não está em segundo plano, que nós estamos investindo muito, gastando tempo, dinheiro, gastando forças, para que as pessoas entendam que Deus está no templo, está na igreja, mas Ele quer também estar no seu coração. Que bom, que bom. Olha que entrevista gostosa. Obrigado, Diácono Luiz Fernando. Para mim é uma honra, eu que agradeço, e agradeço a quem nos acompanhou através do vídeo, através do áudio. E, por favor, recebeu alguma coisa da diocese? Não tenha, ou não pense duas vezes, não tenha receios. Aperte em compartilhar, porque quem ajuda na evangelização tem méritos de evangelizador. Amém. E assim foi a nossa entrevista com o Diácono Luiz Fernando.